Enfim, o Previne Brasil teve suas alterações e o novo modelo de financiamento da atenção primária em saúde foi instituído. Mas quais as mudanças, então, entre o que era o Previne Brasil e esse novo modelo de financiamento? É o que a gente vai tentar explicar aqui nesse vídeo. Mas calma, ainda temos algum tempo de adaptação para o novo modelo. Então, a primeira lição que você tem é ler a portaria na íntegra para acompanhar esses primeiros passos de mudança do novo modelo de financiamento. Meu nome é Verineida e aqui nesse canal tem sempre um vídeo sobre gestão para você. Vamos para as portarias entender um pouco mais sobre essas mudanças? Para entender então como era o Previne Brasil e como está desenhado o novo modelo, nós temos 3 documentos abertos, que são justamente os documentos, as portarias que falam sobre o que era o Previne Brasil e o que é o novo modelo de financiamento da atenção primária em saúde. Então vamos ver como era esse modelo antigo. A portaria 2979 de 2019, ela então abre o programa Previne Brasil, que é o novo modelo de financiamento da atenção primária em saúde. Esse modelo, ele substituía um antigo, que a gente teve até 2019, tá certo? E o que esse modelo em si, ele trazia como eixo fundamental? Vamos pegar aqui os nossos lápis. A captação ponderada, o pagamento por desempenho e as ações estratégicas. Então, todo custeio que chegava dentro da atenção primária em saúde era elencado nesses 3 eixos. Só que, em 2021, o governo resolve alterar um pouco essa portaria. E ainda sobre o custeio da atenção primária em saúde, ele faz algumas mudanças. Quais as mudanças que ele executa? Ora, além da captação ponderada que já existia, certo? Não foi alterado nada. Tem o pagamento do desempenho, o incentivo que também já existiam, porém ele cria um novo eixo chamado incentivo financeiro com base em critério populacional. Isso quer dizer o quê? Nesse modelo que a gente tinha, todo o recurso que vinha para o custeio da atenção primária em saúde se resumia em captação ponderada, que era justamente a identificação das pessoas, dos nossos usuários, o número de equipes que o município possuía, o atendimento a essas pessoas e outras coisas específicas. Mas o pilar principal era a identificação do usuário, no primeiro eixo. O segundo eixo eram os indicadores. E nesse modelo antigo, a gente tinha uma previsão de até 23 indicadores e ficamos aí no máximo em 7 indicadores. E o último eixo, as ações, que eram nada mais, nada menos do que saúde bucal. Se eu colocasse uma equipe nova de saúde bucal, a gente recebia o financeiro para ela. Se aderisse ao PSE, recebia o financeiro para ela. Se aderisse à saúde na hora, recebia o financeiro. Ou seja, todo o programa elencado na portaria. Que portaria, Verineida? Essa portaria base aqui, que era 2979. Todas essas ações que faziam parte da portaria, conforme o município ia aderindo, ele ia recebendo o financiamento dele se cumprisse as regras daquele tipo de programa, tá bom? Então, se baseava em identificação dos usuários pela captação, número de unidades, né? Indicadores que eram para ser 23 e foram 7, e ações estratégicas que eram esses programas. E esse incentivo com base em critério populacional é nada mais, nada menos do que um valor fixo que era repassado aos municípios conforme a população do IBGE. E esse valor era determinado, então, em portaria, tá certo? Pronto. Esse era o modelo que a gente tinha, no máximo 4 eixos. Então, captação, indicadores, ações estratégicas e o per capita. Só que, em 10 de abril de 2024, lança-se a portaria 3493.
E essa portaria que eu já indico a leitura dela, por favor, leiam para poder entender melhor as mudanças. E calma que vai sair outros documentos também para explicar sobre isso. Nessa portaria, tá certo? Ela vai trazer o quê? Olha o nome, nova metodologia de cofinanciamento federal da atenção primária em saúde. Mesma coisa que as outras traziam, ó. Financiamento da atenção primária, financiamento da atenção primária. Então, essa portaria 3493 instituída agora, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer uma nova metodologia, substituindo então a portaria 2979 e a 2254. Lembra que a gente tinha 4 eixos na portaria do Previne Brasil? Pois bem, como é que essa portaria então, Veri, ela se organiza, tá certo? O que ela vai trazer de diferente? Primeiro, o número de eixos. Em relação ao número de eixos, a gente vai ter quantos eixos agora? Ó, 6 eixos. Ou seja, se eram 4 formas de repasse financeiro, agora são 6 formas de repasse financeiro, tá bom? Mas tem algumas coisas que são correspondentes ao modelo antigo e tem outras que são correspondentes a outros modelos já realizados, mas aprimorados nessa nova portaria. Então, qual é a primeira coisa que ele traz? O componente fixo e o recurso de implantação. Se analisar as outras portarias que definiam o modelo antigo, a gente não tem sim esse componente fixo associado às equipes. A gente tem um componente fixo que somente é esse daqui associado ao número de usuários, né, ao número de habitantes na realidade daquele município, porque o critério era o quê? IBGE. Então, nesse novo modelo, a gente tem um componente fixo para as equipes de saúde da família e DAP. Esses componentes é para quê, Verineida? Para manter as equipes funcionando junto com o recurso do município, porque ele por si só, ele não consegue manter as equipes com seus insumos, com seus atendimentos, com seus profissionais. Então, é um cofinanciamento federal que não tinha no outro modelo e que vai se juntar, então, ao financiamento municipal para que a gente possa fazer com que as ações e serviços executados na equipe de saúde da família e na equipe de atenção primária, elas de fato aconteçam. E, por fim, o recurso de implantação. O que é um recurso de implantação? Toda vez que eu inicio um serviço, eu vou ganhar um recurso correspondente àquele serviço iniciado. Então, se eu abrir uma equipe de saúde da família, se eu abrir uma EAP, se eu abrir uma equipe de saúde bucal ou um EMUT, um certo valor em parcela única será repassado para o município. Esse novo componente, ele não existia dessa forma no modelo do Previne Brasil. E os demais componentes? A gente disse que tinha 4 no modelo antigo e hoje nós temos então 6 nesse novo modelo. O segundo é o componente de vínculo e acompanhamento territorial para a equipe de saúde da família e EAP, que é muito parecido, porém com algumas diferenças significativas, parecido, mas diferente ao mesmo tempo, do que a gente chamava então de captação poderada. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a captação eu tinha os usuários cadastrados, atendidos, acompanhados, vinculados às suas equipes. Mas o modelo de repasse era um pouco diferente. Aqui eu também tenho os usuários cadastrados, vinculados e acompanhados por uma equipe e um território, tá certo? A principal diferença entre o modelo antigo e o novo nesse componente aqui é o olhar que ele dá sobre o número de pessoas por equipe, que ele reduz, né, o número de pessoas por equipe, e ele faz um incentivo ao processo de territorialização dos municípios, que é nada mais, nada menos do que a reorganização da população dentro de um território. Ou seja, é hora de rever a quantidade de pessoas que a gente tem por unidade e refazer o dimensionamento dessa população, distribuindo e até ampliando as nossas unidades de saúde. Então, aqui ele dá um contexto um pouco parecido com aquele outro, mas com vários sentidos que ainda são bem específicos desse novo modelo, tá bom? É só uma comparação para você ver que é como se fosse
um aprimoramento do modelo anterior nesse componente. Então, esse componente, de certo modo, ele existia na versão anterior, porém agora ele tem as suas mudanças e as suas características que a gente precisa analisar. Aqui, componente de qualidade, na realidade, é também o que a gente chamava de quê? Pagamento por desempenho, que são os indicadores. Então, de certo modo, esse componente também já existia no modelo antigo. Só que ele também tem seus aprimoramentos. Por exemplo, antigamente os nossos indicadores eles estavam atrelados a 7 indicadores e era para a equipe de saúde da família e para a EAP. Agora não, a gente está incluindo, o governo está incluindo, na realidade, a saúde bucal e a EMUD. E aí ele traz novos indicadores, novas determinações que ainda serão publicadas em portaria. Então calma, que essa é a portaria inicial, mas muito documento ainda precisa sair para que a gente possa, então, amadurecer sobre a transição desse modelo. Depois, componente de implantação e manutenção das programas, serviços profissionais e outras composições, que é comparado ao modelo anterior a questão das ações estratégicas, tá certo? E aí, dentro dessas ações estratégicas, teve programas que foram revogados, certo? E outros programas que foram alocados em um componente específico, que é o componente ciclo da saúde bucal, que ficava então antes dentro das ações estratégicas e agora ele está dentro de um componente específico do financiamento, tá? Mas esses dois componentes, eles dialogam com o que a gente chamava antes de ações estratégicas, mas é preciso rever, por quê? Porque ele tem as suas particularidades também. E, por fim, o componente per capita com base populacional, que é esse bem daqui que já existia, tá bom? O que a gente quer dizer com essa nova portaria, né? Que os componentes, eles passam a ser organizados em 6 eixos e não mais em 4 eixos como tinha. Uma das coisas que eu achei interessante é inserir essa questão da equipe de saúde bucal e EMUD juntas dentro dessa portaria que é SF e EAP, fazendo com que as equipes, então, elas possam estar dentro do mesmo documento sobre regras que são pré-estabelecidas de forma igual. E é lógico, gente, que aqui na portaria tem muito mais coisa, né? Tem como ele vai definir o critério de pagamento fixo, tem os valores do pagamento de implantação, que é o componente 1, tem a questão dos indicadores, o que ele vai considerar uma população acompanhada, como é que vai ser o teto de pessoas por unidade, eu já disse que muda em relação ao modelo anterior, né? Ele vai falar sobre as regras das ações e programas que ele considera que são importantes para o financiamento federal. Aí ele faz assim também a revogação de algumas políticas, vai falar sobre a suspensão, também é uma portaria que é obrigatória a leitura tanto de gestores, coordenadores e de profissionais do controle social das pessoas que fazem o Sistema Único de Saúde ou que utilizam o Sistema Único de Saúde para entender um pouquinho mais sobre esse novo financiamento. E aqui no final, nos anexos, né, ele traz as revogações das portarias. Aí ele traz também os limites, né, de pessoas por unidades e calma, vai ter um cálculo, vai ter um manual que vai explicar direitinho esses limites. A questão da composição dos desempenho, que é os indicadores e os valores. Ele vai dizer que, valores de EMUD, valores de saúde da família, valores de equipe de saúde bucal. Ele vai falar sobre suspensão, ele vai trazer os indicadores que são propostos, porque a gente já tinha aí uma revisão de aumento de alguns indicadores dentro do modelo anterior, tá bom? E aqui a lista de municípios e alguns extratos que ele traz em relação à nova classificação por vínculo territorial. Então, a portaria é extensa, mas ela vale a leitura. É importante ler 1, 2, 3 vezes, fazer registro, anotar, trocar ideias com o seu colega para, então, entender esse novo modelo. Principalmente compreender que o processo de formação da saúde pública, ela de fato precisa de aprimoramentos sempre. E nós que estamos aqui fazendo o SUS dentro dos nossos territórios, precisamos estar à parte de tudo que acontece para poder, então, fazer de acordo com as novas determinações
mas também poder dialogar sobre essas mudanças, tá bom? Então baixa a portaria, já compartilha esse vídeo com outras pessoas e como eu disse, esse é um vídeo inicial apenas para mostrar essa transição de modelo, mas muito documento vai sair, muita informação ainda vai ser disseminada. Baixa a portaria, leia, e conforme vai saindo os documentos a gente vai compartilhando por aqui. Agora me conta aqui embaixo se você já leu a portaria.